Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa do Todo Basquetebol. No programa de hoje vamos fazer a antevisão dos oitavos de final da Taça de Portugal masculina de basquetebol. Num estilo de programa diferente, onde primeiramente vamos enumerar todos os jogos que existem. Iremos ter Benfica, Sporting Clube Braga, Queluz contra Vasco da Gama, Cabo Madeira contra Futebol do Porto, um duelo histórico outra vez, que bom é. Vitória Sport Clube, Jogar Aveiro Oli, Clube Desportivo da Póvoa, Associação Desportiva Avarense, Sampaense, Galitos Barreiro, Imortal Luz e Gás, Sporting Clube Portugal e Iliabum, União Desportiva Oliveirense. Vamos então começar a analisar os jogos. Começando pelo Sport Lisboa Benfica, Sporting Clube Portugal. É um jogo de muito interesse já para abrir a Taça de Portugal, que vai acontecer hoje, precisamente no dia do lançamento do programa, onde aqui é importante ver que o Braga está a crescer muito. Mas será que tem estofo para aguentar o Benfica? Vamos ver. É importante que o Benfica tenha certos... Ou seja, os homens em evidência se mantenham em evidência. Lá está. Por exemplo, quando se viu agora no massacre recente do Benfica ao Avarense, teve bem a grande parte da equipa, mas há certos jogadores que se calhar têm que aparecer e neste jogo podem ser chamados a ter que dar mais, dado ao que é o plantel do Sporting Clube de Braga. Com isto digo Robbie McQueen e os postos do Benfica, que apesar de terem qualidade, Alessandra Dzieca e Temidai Yusuf, se calhar chamam-se a ter que ter um bocadinho melhor prestação, porque do outro lado vão apanhar Saidoglu Santis, também pode jogar a 3, claro, mas joga bastantes vezes a posto baixo, Ricardo Monteiro e Somo Todi Manokia. Portanto, não é coisa pouca, não é mesmo coisa pouca, e Alessandra Dzieca, experiente, lá está, não tem a mobilidade que teve outrora, jogador experiente, atua no Eurobasket. Agora, Temidai Yusuf, também já com alguma experiência de Portugal, mas estes são 3 jogadores que não, tirando Robbie McQueen, que se calhar tem tido prestações um bocadinho abaixo, ou bastante abaixo do que seja esperado, são jogadores que num Braga, como vemos o plantel do Braga com este tipo de força interior, são importantes a aparecerem. Ou podem ser importantes a aparecerem. É assim, é um jogo de taça. Claramente para o Braga jogar na Liga é muito diferente de jogar um jogo de taça. Tanto temos visto isso nos jogos de taça Hugo dos Santos. Braga vence o Oliveirense e o Avarense para a taça Hugo dos Santos. Porque são competições diferentes, são competições eliminares. Aqui pode haver surpresa. Ninguém se surpreende se o Braga conseguir ganhar este jogo. Ainda para mais quando tem estado em crescimento, por exemplo, também Brody Robinson, Blaylock em grande fase também. Bingham apagou um bocadinho, mas é sem dúvida um grande jogador e cerebral para a equipa do Braga, Lides Cardoso. Portanto, vai ser aqui um todo combinado. Do lado do Benfica vai ser provavelmente Crandall também a comandar as tropas. E veremos. Acho que este jogo importante ser também defensiva. E muito será visto na primeira parte, porque é assim, é necessário, se este jogo se calhar vai muito para a concretização de pontos, o Braga tem bons executantes e mesmo assim pode ganhar, mas é expectável que a vitória vá para o Benfica. Avançando então à próxima partida, que é o nosso prévio do Sport Clube Vasco da Gama. Aqui um jogo interessante de duas equipas que estão à procura de afirmação na Liga. O Queluz praticamente já está mais avançado nesse processo do que o Vasco da Gama, mas espera-se um jogo interessante. Lá está, é uma competição a eliminar. O Vasco da Gama tem executantes bons para conseguir se calhar surpreender o Queluz. O Queluz é favorito porque joga em casa e porque são 2 plantéis um bocado curtos, mas acho que o Queluz no seu núcleo de estrangeiros acaba por ter mais qualidade. Deshaun Wade, Jelani Stevens, também assim, o plantel do Queluz são praticamente 6 estrangeiros mais Arnett Alman. Pronto, é isto. Apesar de ser curto e depois ter um outro jogador adicional que entra na rotação, mas são jogadores com muita qualidade. Do Vasco da Gama se calhar não apresentam esse tipo de qualidade, mas a nível de portugueses um bocadinho mais profundidade, mas veremos.
Porque todos os jogadores do Vasco da Gama são jogadores... A Coyote faz sempre grandes jogos. Mas são jogadores que têm capacidade de fazer grandes jogos. Lá são Ninsley, Michael Clancy, etc. Portanto, é vermos. Não há muito que se possa opinar sobre este jogo. Ligeiro favoritismo para o que é Blues. Avançando então à próxima partida. Cabo Madeira Futebol Clube do Porto. Jogo histórico na Madeira e que já não tínhamos há muito tempo. De facto, muito positivo. Mais um regresso do Cabo à Taça de Portugal. Equipa que está muito bem na Pro Liga, na Zona Sul em primeiro lugar, com 11 jogos, 10 vitórias, 1 derrota. Perde num jogo em Portimão disputado até ao último segundo. Jogo de muita intensidade que nós tivemos o prazer de acompanhar. Falando então um bocadinho da equipa do Cabo, que provavelmente para si é um bocadinho mais desconhecida, e é interessante então falarmos um bocadinho das equipas da Pro Liga, porque não falamos nos programas. Que as outras já vamos falando, já sabes os seus executantes, etc. Portanto, o Cabo é um plantel que na Pro Liga até tem alguma rotação, mas aqui em termos de Liga vai ser difícil, apenas com 2 estrangeiros incluídos. O Futebol Clube do Porto tem muito mais que o dobro de estrangeiros que o plantel do Cabo. Espera-se que o núcleo, ou seja, o que tem sido núcleo forte do plantel do Cabo Madeira é Jorge Embaló, Maxwell Newman e Taylor Eberhardt, os 2 estrangeiros, e também Bernardo Ferreira tem estado bem. Também o terceiro estrangeiro do Cabo, peço desculpa, são 3 estrangeiros, é Vicente Butila, que não tem estado um bocadinho um nível abaixo dos outros, mas também muito importante para as dinâmicas do Cabo, tanto ofensivas como defensivas. Do lado do Futebol Clube do Porto, mesmo tanto com um plantel mais curto, face ao facto de estar a regularizar agora muitas contratações, mesmo sendo mais curto, tem muito mais profundidade. Portanto, a nível de estrangeiros, conta com Cornelius Hudson, Javion Davis, Jonathan Dunn, Wesley Washburn e Tamnar Omley, que se encontram no plantel. Não sabemos se vai já encontrar na ficha de jogo, mas é um jogador que está em fase final de recuperação. No episódio passado fizemos uma referência a que Tamnar Omley já podia jogar, acabou por não jogar e não constar na ficha de jogo, portanto não vamos aqui entrar sobre a lesão do atleta, mas o que importa é que, independentemente de Tamnar Omley, o Porto está com um plantel conciso, vasto, falta Miguel Queiroz, claro. E pronto, e basicamente o Porto vai querer garantir e ganhar este jogo com segurança e não permitir ao Cabo surpreender. Claro que o Cabo, como equipa da Pro Liga, não é fácil nunca apanhar o Porto, é um bocado não é muita sorte, mas acaba por apanhar um Porto desfalcado. Portanto, há aqui hipótese de surpresa, mas vai depender muito dos índices de rotação do Cabo, índices de cansaços. Vai ser muito, muito difícil o Cabo aguentar 40 minutos a jogar aos níveis. Até pode entrar bem no primeiro e segundo quarto, e isso às vezes acontece em muitos jogos de Taça de Portugal, quando vemos Pro Liga contra a Liga, mas depois é muito difícil manter. Avançando então à próxima partida, Vitória Sport Clube Jogar Aveiro Volley. O último jogo que tivemos assim foi para a Taça dos Santos e Vitória ganha por poucos pontos. Parece-me que o Jogueira é uma equipa que neste momento está melhor que o Vitória. O Vitória que vai jogar com menos um estrangeiro, porque o jogador que foi buscar para substituir o norte-americano que saiu é Chance Jenkins, vem de 7-9 de uma universidade prestigiada, está em processo de inscrição, é certinho que não jogará neste jogo da Taça de Portugal. O Jogueira vem de uma vitória com o Sporting, um plantel que é bom, acaba por ser um bom plantel e tem tudo para vencer o Vitória. Jogueira favorito mesmo a jogar em Guimarães. Passando então à próxima partida, Clube Desportivo da Póvoa contra a Associação Desportiva Alvarense volta a ser um duelo histórico. Aconteceu na época passada, de destacar que o Póvoa até a época passada nunca tinha perdido para a Liga com o Alvarense em casa, mas depois na época passada acabou por perder a época complicada para o Desportivo da Póvoa e desta divisão. Mantém José Ricardo Rodrigues, muito interessante, por acaso gostei desta decisão do Clube Desportivo da Póvoa e está a fazer uma excelente Pro Liga. Diria que neste momento é a melhor equipa da Pro Liga. O Póvoa tem alguns jogadores
possam ser problemáticos, mas acho que o Ovarense é muito favorita. Povo que tem Scott Suggs, mantém a temporada passada, que chega no final da temporada e depois fica. Tem também Matic Lamut, tem sido muito importante, e tem David Buccioli, que é um estrangeiro que tem estado em menos evidência, e depois ainda tem François Couillot, que é um extremo francês, a nível de estrangeiros. Mas eu acho que os jogadores até mais fulcrais neste clube desportivo da Póvoa acabam por ser Scott Suggs, Matic Lamut, João Costa e James Okimiri. Ora, James Okimiri é um posto que está a ser muito importante na Pro Liga para o Póvoa, mas é um posto que é um bom jogador, sem dúvida alguma, com um potencial ainda de crescimento, mas tem algumas debilidades, tanto a nível defensivo e às vezes a nível ofensivo. Por exemplo, às vezes no que toca às eficácias. E eu acho que o Ovarense tem tudo, mesmo sem Jonathan Silva, para ganhar este jogo sem ter grandes problemas, mas o Póvoa lá está. Neste momento é a melhor equipa da Pro Liga, pode sem dúvida surpreender. Próxima partida então, Sampaense contra Galitos Barreiro. Os oitavos de final da taça voltam outra vez a Sampaio de Oliveira do Hospital. Acho que já não haviam destes jogos para a Liga ou para uma competição destas a partir dos oitavos de final desde 2015, 2016, quando o Sampaense desce de divisão. Portanto, muito bom estar outra vez o Sampaense num palco grande do basquetebol. Aqui vamos falar um bocadinho do Sampaense. O Sampaense, que é uma equipa que surpreende em chegar a esta fase. Na Pro Liga, neste momento, não é a melhor das equipas. Depende muito dos seus dois estrangeiros, nomeadamente Adorki Yan e de Tope Arquai. E vão ser esses as chaves, em princípio, para o Sampaense. Galitos, que vem com muita vantagem para esta partida, mesmo não tendo um dos seus estrangeiros que está lesionado, mas vem com muita vantagem. Passando então à próxima partida, que é Imortal dos Igás, Sporting Clube Portugal. Este jogo sim é um jogo muito interessante. Olhando para a tabela, o favoritismo vai para o Sporting. Agora, não me surpreende nada se o Imortal ganhar este jogo. Eu até quase punha as minhas fichas em cá a vitória do Imortal. Isto porque o Imortal precisa dar o salto, se bem que o Sporting também perdeu o último jogo. Portanto, o Luís Magalhães é muito raro ter duas sequências negativas de seguida. Claro, às vezes Liga e depois de Europa fica com duas derrotas, mas estamos a falar em Portugal. Mas o Imortal está há muitos jogos a perder por poucos pontos. Vai de certeza querer dar a volta. Acreditamos que Trevor Barnes possa estar bem e ser muito importante. Niles Lane também em nível defensivo é muito importante. Um dos duelos aqui que pode ser muito interessante é Malik Morgan e Keontae Kennedy. Nomeadamente a jogar Svensson, Malik Morgan passa a atuar da posição número 2 e será defendido por Keontae Kennedy. Muito interessante, se calhar, este duelo, se acontecer, de facto, a seguir, porque vai ser de intensidade extrema. Última partida destes oitavos de final. Iliabum contra o União Desportiva Oliveirense. Outro derby histórico que vai à ilha. A última vez que o Iliabum recebe o Oliveirense para a Taça de Portugal em casa, venceu. Veremos se desta feita consegue fazer o mesmo. O Iliabum, que é uma equipa também da Zona Norte, como a maioria das equipas da Pro Liga que chegam a esta fase, e que apresenta um plantel não só dependente de estrangeiros, e, na minha opinião, o jogador mais interessante desta equipa é Helder Neto, também João Martinho a nível de português. Depois também tem estrangeiros de qualidade, nomeadamente a Eric Kettner, mas lá está, o Oliveirense, mesmo tendo menos um estrangeiro, a profundidade a nível de postes não é comparável o poste português do Iliabum com o poste português do Oliveirense. Nada mais, nada menos que o João Embaló. Portanto, é muito difícil, para não falar de Oliveirense ter mais estrangeiros. Veremos o que nos trará este jogo, mas o favoritismo é total para a Oliveirense. A nível dos quartos de final, o chaveamento já está definido, vamos falar aqui muito rápido. Vai ser Sampaense, Galitos Barreiro contra Benfica ou Braga. Portanto, importante, no jogo de hoje, se calhar quem ganhar é muito favorito quem ganhar hoje a ir para as meias finais, porque depois tem que ganhar contra Sampaense ou Galitos. Póvoa, Ovarense.
contra Imortal ao Sporting. Digo e repito, Póvoa pode surpreender e não seria surpresa nenhuma se o Imortal ganhasse. O outro quarto final, Ilhabum contra o Oliveirense, vencedor dessa partida jogará contra Queluz ao Vasco da Gama. Portanto, fica aqui muito em aberto que possa ser, qual destas equipas possa avançar até às meias finais. O favoritismo é para o Oliveirense, mas a ver, vamos. Depois, Vitória contra Jogueira e Cabo Madeira contra Porto. Se o Porto vence o Cabo Madeira, acho que fica com o favoritismo, porque nos quartos de final já vai ter o plantel sem dúvida mais completo, mesmo que apanhe Jogueira. Diria que o Porto, com o plantel completo e sem problemas, o Jogueira não mete medo ao Porto. Pronto, este foi o programa de hoje, foi um estilo diferente, peço desculpa se o programa foi mais longo, esperemos que tenha gostado e obrigado pela sua atenção.